2020 começou com o tema da reforma administrativa entre as prioridades do ano, mas veio a pandemia e o assunto já não ocupa mais o mesmo espaço. O próprio presidente Jair Bolsonaro já disse que a proposta do governo deve ser enviada apenas no ano que vem. Mas se engana quem acredita que os interessados nesse assunto estão parados. Ao contrário, há muita movimentação e é por isso que a gente conversa agora no Câmara Debate com o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que é coordenador da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa. E o deputado, o professor Israel Batista, do PV aqui do Distrito Federal, que é o coordenador da Frente Parlamentar do Serviço Público. Deputado Thiago Mitrô, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mesmo cumprimento também ao deputado professor Israel Batista. Obrigado, Lincoln. Eu que agradeço. Um alô aí para o professor Israel e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui na TV Câmara. Deputado professor Israel Batista, reitero o cumprimento. Eu já vou começar logo com uma pergunta para a gente acelerar um debate que, infelizmente, é muito vasto para pouco tempo. Deputado Thiago Mitrô, quando a gente fala de reformas de um modo geral, elas sempre podem ser estruturais ou podem ser uma mexida no telhado, né, em alguma superestrutura. No caso da reforma da Previdência, por exemplo, foi profunda, a reforma tributária ainda se discute o tamanho. Eu queria saber qual é a expectativa do senhor em relação ao tamanho, à profundidade da reforma administrativa. O senhor acredita que é possível avançar muito ou as dificuldades políticas impõem um puxadinho, uma reforma menor? Qual a expectativa do senhor e dos outros membros da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa? Olha, Lincoln, em face da situação atual do país, né, a gente tem um histórico onde, infelizmente, o serviço público oferecido à população deixa muito a desejar, né? A gente olha os índices de educação do país, de criminalidade, de qualidade da saúde, e a gente vê dentro do próprio país, e quando a gente compara com outros países, que o Brasil hoje não tem um serviço público que atende às necessidades, anseios da população. E, óbvio, existe uma infinidade de fatores para isso. Um deles é a forma como o Estado brasileiro está estruturado. Quando a gente compara as normas que regem o funcionamento da máquina pública brasileira e, novamente, compara com experiências de outros países, a gente vê que ela precisa passar por uma ampla, profunda modernização. Então, o nosso desejo é sempre que as modificações sejam o mais amplas e profundas possível para que a gente consiga trazer o país, né, para onde as necessidades dos dias atuais requerem e a população demanda. É óbvio, então, que é preciso, a meu ver, uma ampla reforma, mas, obviamente, a gente sabe, né, que por razões políticas e por inúmeras outras razões também, você não consegue fazer tudo de uma hora para outra. Então, eu acho que o Brasil precisa entrar, não só no caso da reforma administrativa, os outros exemplos que você citou também, da própria Previdência, apesar do que foi feito no ano passado, ainda precisam de ajustes, a gente precisa entrar numa agenda de reforma contínua, né? Não vai ser algo de um ato só, mas espero que o primeiro ato, dado que a última vez que se fez uma reforma administrativa no país já se vão mais de 20 anos, seja já bastante significativo para que depois hajam ajustes ali mais pontuais. Deputado professor Israel Batista, o senhor como coordenador da Frente Parlamentar do Serviço Público, se costuma achar que os servidores públicos, de um modo geral, são contrários às reformas administrativas. O que o senhor acha? Os servidores são contrários? Que tipo de reforma se busca, se deve perseguir? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, Lincoln. Estou muito feliz por estar aqui, cumprimentar meu amigo, deputado Thiago Mitrô. A gente está aqui para divergir dentro do ambiente democrático. Por isso a gente sempre tem esse respeito ao conversar um com o outro, porque se em alguns momentos a gente discorda, em outros a gente trabalha junto pelo bem do país. Eu acredito que os servidores públicos eles estejam melindrados com a maneira com que esse governo vem tratando a reforma. Esse é um governo que destrói pontes, é um governo que desfaz caminhos.
é um governo que constrói muros, né? E por isso ele perdeu a capacidade de dialogar com o serviço público, de propor suas ideias sem agredir. As falas do ministro Paulo Guedes são sempre falas muito equivocadas que acabam contaminando o debate. Por isso, com esse governo, a disposição para discutir em tom sensato uma reforma administrativa perdeu muita força. A disponibilidade dos servidores caiu muito. Depois do ministro chamar os servidores de parasitas, de inimigos, para quem deveria se colocar uma granada no bolso, tudo isso dificulta a nossa conversa, dificulta a interlocução. E a gente precisa, primeiramente, abandonar esse tipo de debate. Agora, o servidor quer melhorar o serviço público. Existem pontos que poderiam ter avançado bastante, mas a forma de comunicação do governo prejudicou. Por exemplo, nós temos a questão da reestruturação de carreiras, flexibilização, possibilidade de realocar servidores. Temos realmente muitas carreiras no governo federal, especialmente, né? Alguns servidores estão subutilizados num órgão e poderiam ser transferidos para outros órgãos, poderiam ter mais condições de dar o seu melhor, mas com um debate polarizado, radical, que transforma o servidor num vilão, fica difícil até que propostas razoáveis prosperem, sabe, Lincoln? E eu tenho debatido isso com o Tiago, né? Fala, precisa baixar essa fervura. Tem coisa que a gente não quer discutir, a questão da estabilidade é uma delas, nós não aceitamos. O Brasil ainda não passou da fase de implementação de um modelo burocrático de gestão pública e a gente, portanto, não pode avançar muito ainda. Nós ainda somos um país patrimonialista, não é? Mas tem assuntos que todo mundo quer discutir, que todo mundo quer avançar para melhorar as condições de trabalho dos próprios servidores também, além do atendimento à população. Quero perguntar para o deputado Tiago Mitrô sobre as bases, os principais elementos que devem compor a reforma administrativa, e eu já vou, inclusive, pensar um deles, porque é um em torno dos quais tem muita celeuma, que é a questão da estabilidade do servidor público, que foi criada no propósito de garantir uma continuidade, uma memória técnica, mas principalmente possibilidade de evitar que mudanças políticas signifiquem a desestruturação de todo o Estado. Agora, a gente sabe que ela também tem, em muitos casos, seus efeitos colaterais, como uma acomodação natural do ser humano. Quais são, então, as bases, os pontos principais, especialmente a abordagem que o senhor traz para esse tema, que, segundo o que se diz, o governo acabaria com a estabilidade para os próximos servidores públicos, os entrantes, mas manteria para os atuais? Olha, Lincoln, você tem razão quando a gente fala de reforma administrativa, é bastante amplo esse conceito e nosso papel também é sempre tangibilizar o que significa reforma administrativa e quais são as suas vertentes. A gente tem dois grandes grupos, né, de modificações, ao ver, que precisam ser feitos. A primeira delas está relacionada à gestão, né, a própria estrutura do Estado, né, como que o Estado brasileiro se organiza, né, quais são os órgãos ali que fazem parte do Estado brasileiro, como que ele se relaciona em termos de gestão por resultados com o parlamento, com a sociedade brasileira, né? A gente mede o serviço público pelo seu objetivo final, a gente mede o serviço público por questões meio, né? Como que a gente verifica se existe eficiência nas esferas da administração, né? Então, esse é um ponto relevante de discussão. Nesse ponto, especificamente, a gente vê que muitas vertentes da administração pública brasileira acabam tomando formas que não tem comparativo no mundo, né? Aquelas famosas jabuticabas, coisas que são criadas com objetivo, acabam na prática funcionando de outra forma. Então, eu acredito que precisa de uma grande reestruturação nesse sentido, e a gente direcionar a administração pública para ser mais orientada por resultado, especialmente resultado finalístico que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E o segundo aspecto relevante está relacionado à gestão de pessoas dentro do governo
federal e também dos demais poderes e entes subnacionais. A gente, infelizmente, eu concordo com o professor Israel que nós não podemos tratar a reforma administrativa como algo que vai vilanizar o servidor. E concordo também que o governo federal tem sido pouco hábil, né, ao lidar com o tema, tanto que o próprio governo não se decidiu, né? Já foram vários ensaios de que se iria enviar uma reforma administrativa, até hoje a gente está na expectativa, né? Mas o ponto é, o servidor público ele não é vilão dessa história, muitas vezes ele é vítima, né, porque é um ambiente que não valoriza a gestão de pessoas, que não trabalha para manter um clima adequado de trabalho, que não reconhece aqueles servidores que mais se dedicam, que mais conseguem gerar resultados. Então, dentro desse aspecto de gestão de pessoas, você tem inúmeros subtemas que vão desde o regime jurídico de contratação, onde hoje temos o regime jurídico único, que, a meu ver, não é mais adequado para a atual situação, né, da realidade brasileira, né, até e aí entra dentro do regime jurídico único, né? Se a gente vai ter novos regimes, quais são esses regimes que se justificam a estabilidade, qual que não justifica, né? Eu entendo que carreiras típicas de Estado, delegado de polícia, juiz federal, diplomata, você tem a necessidade no médio e longo prazo. Você não consegue imaginar que daqui a 30 anos nós não precisaremos mais de diplomata. E aí faz sentido ter regras mais estáveis ali para o servidor. Agora, tem inúmeras outras carreiras que nós não sabemos qual que vai ser a realidade do futuro, né? A gente tem hoje na folha de pagamento do governo federal assoprador de vidro, a gente tem técnico em videocassete, né? A gente tem aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem bailarinos, né, na folha de pagamento do estado, porque em algum momento lá atrás houve essa necessidade, você pensou que era uma carreira que fazia sentido ter, e hoje em dia você nem se pensa nisso, operador de videocassete dentro da folha de pagamento, né? Então, não precisa mais disso, a gente precisa modernizar tanto a questão que o professor Israel falou, da gente rediscutir as carreiras, que elas sejam mais flexíveis e permitam a permeabilidade ali do servidor para algo que entre numa obsolescência, seja direcionado da força de trabalho para outro, né? Quanto entender que não existe mais essa condição de um regime só que atende a todos. Então, a gente quer estudar tanto o regime de contratação, que a gente chama de matriz de vínculos, a forma de ingresso no serviço público, avaliações de desempenho, né, clima organizacional, como que a gente trabalha para desenvolver o servidor dentro da estrutura pública. Então, temas que você vê organizações privadas e organizações públicas de outros países que há muito tempo adotam e que no Brasil ou são tabu ou simplesmente são ignorados, e que acaba prejudicando o próprio servidor. Eu pego o gancho trazido pelo deputado Tiago Mitrô para fazer uma pergunta para o deputado professor Israel Batista, justamente sobre a necessidade de se ter estruturas mais perenes no serviço público. Ele citou o fato de operador de videocassete. A própria Câmara dos Deputados tem várias pessoas em cargos importantes de chefia, cujo cargo inicial delas são operador de máquinas, operador de encadernação, mas são pessoas que se prepararam, continuaram avançando na carreira e fazem hoje a assessoria jurídica, secretariam comissões, etc. De uma certa maneira, a realidade criou uma carreira paralela àquela carreira que está no papel. Por outro lado, a gente também tem coisas que no papel parecem muito bonitas, mas na prática não se tornaram eficazes, como os processos administrativos disciplinares quando alguém de fato comete algo grave, e as avaliações que parecem não dar conta desse processo de separar o joio do trigo. Em que medida, deputado professor Israel Batista, o que está sendo proposto pelo governo não necessariamente precisaria ter mudança da lei, mas sim efetividade do que já existe e que nunca foi de fato experimentado? Nós temos algumas questões importantes que você trouxe. Primeiro, a avaliação dos servidores, né? Nós temos discutido no Congresso Nacional o texto do senador Lazier. Nós consideramos um texto ruim, porque ele aumenta o poder discricionário dos gestores, dos chefes, e a gente sabe que a avaliação contemporânea ela é muito mais complexa, ela é uma avaliação feita dos servidores para com seus superiores, dos superiores para com os servidores, e ela também é feita como uma avaliação horizontal, ou seja, os próprios servidores se avaliam mutuamente.
E nós temos um outro elemento acrescentado nos países mais modernos, que é a avaliação pelo usuário do serviço, né? Então, se a gente conseguir pensar no modelo de avaliação que diminua o poder discricionário, que permite perseguições políticas, que permite uma avaliação muito subjetiva do desempenho do servidor, que dá asas para um desentendimento mais pessoal, porque a gente sabe que isso existe, o ambiente do serviço público é muito cheio de assédio moral, a gente tem essa percepção. Aí a gente vai ter uma boa avaliação, como já determina a Constituição de 88, que fala para a gente fazer a avaliação e decidiu que o Congresso deveria organizar essa avaliação, deveria regulamentar. Isso até hoje não foi feito. Eu acho que o caminho que vem sendo seguido no Senado não é um bom caminho, é um projeto que nós vamos combater. Nós achamos que ele abre margem para muita subjetividade na avaliação dos servidores. O segundo ponto é sobre os concursos, né? E aí é um ponto de convergência que nós temos com a frente do nosso deputado Thiago Mitrô, que a avaliação de acesso ao serviço público precisa ser aperfeiçoada. A gente tem muita ligação com a área de educação, que a gente também trabalha junto na frente de educação e na Comex, e a gente discute o concurso para professores, por exemplo. É um concurso que cobra de um professor de geografia que ele saiba mais de direito administrativo do que de geografia, né? É um concurso que não leva a sério a parte prática da prova, né? A gente precisa de um modelo de residência docente ao mesmo molde da residência médica. É urgente. Nosso concurso não está avaliando bons professores, estão avaliando bons concurseiros, né? Não é esse o intuito. O professor precisa sempre ser vocacionado. Os concursos precisam medir a vocação também, né? Então, isso a gente concorda. O que a gente não aceita é uma discussão baseada em dados falhos, em dados que não têm amparo, que são distorcidos, né? Dizer que nós temos uma evolução explosiva do serviço público, esse dado não se ampara numa avaliação mais profunda. Nós estamos muito abaixo da média de servidores em relação à população, que é a OCDE. Dizer que as despesas da União com o serviço público estão insustentáveis, isso são ajustes que precisam ser feitos, que não precisam de uma intervenção tão dura. Porque qualquer reforma administrativa que venha de uma solução de gaveta são aquelas soluções guardadas, esperando uma crise fiscal para serem tiradas da gaveta e apresentadas. É a mesma coisa sempre. Deu crise fiscal, a gente fala em reforma administrativa. Por isso as reformas administrativas não são bem feitas, porque elas têm um enfoque fiscalista, né? E não um enfoque na melhoria da prestação do serviço. Se a gente observar na literatura mundial, muitos países abriram mão dessa reforma e estão melhor do que os que a fizeram. Bom, eu tenho sempre muita pena de um tema com essa riqueza, essa profundidade, essa complexidade, ter que se resumir a 15, 20 minutos de debate, principalmente com dois parlamentares que estudam e entendem a fundo. Então, para não, mesmo estourando o tempo, eu vou pedir que cada um tenha pelo menos mais um minuto para arrematar. Eu faria muito mais perguntas a respeito desse assunto, mas nosso tempo acabou. Deputado Thiago Mitrô. Mas, enfim, agradecer o convite, o professor Israel, que sempre traz os pontos com muita propriedade, e a gente encontra, muitas vezes, muito mais convergências do que divergências. Como eu falei, a reforma administrativa não é para prejudicar o servidor, pelo contrário, é para beneficiar a população e o próprio servidor, né, público que a gente tem hoje em dia. E a gente tem que entender também que essa é uma reforma que, como eu falei, ela tem que ser feita pensando na população. O Brasil passa por uma crise fiscal relevante que prejudica a própria população, passa. Mas a gente não pode resumir a discussão de uma reforma administrativa pela questão fiscal. Acho que esse é outro ponto de convergência que nós temos. A gente tem que, acima de tudo, modernizar as relações públicas no país para que possamos beneficiar a população com melhor serviço.
né? E é isso que nós temos debatido e estudado na frente parlamentar da reforma administrativa, e tenho certeza que vamos encontrar muitas convergências com os servidores, com o professor Israel e demais deputados que compõem as demais frentes, e vamos, ao longo aí dos próximos meses, chegar num ponto onde a gente possa modernizar a administração pública brasileira, beneficiando a população. Deputado professor Israel. Quero elogiar aqui também a fala do deputado Tiago, que estruturou muito bem o seu pensamento. Eu tenho lido alguns artigos dele, alguns pontos que ele coloca, a gente vai discordar frontalmente. Eu acho que o vínculo entre o servidor e o Estado precisa ser preservado até que a gente aperfeiçoe o modelo burocrático que existe no Brasil, para que a gente possa dar o próximo passo, né? Nós vivemos uma mistura da burocracia com o patrimonialismo, e outros países já conseguiram se afastar dessa mesclagem. Mas o Brasil é um país de recente modernização. Então a gente precisa ir por etapas. Não está na hora da gente diminuir o compromisso dos servidores com o Estado brasileiro. E então por isso a gente defende com muita severidade, muita obstinação, a manutenção da estabilidade, mesmo para os cargos mais simples, que não sejam as chamadas carreiras típicas de Estado. Bom, é assim que é construída a política, né? Com algumas divergências, com algumas convergências. Os senhores mesmo, divergindo alguns pontos da reforma administrativa, assinam conjuntamente o projeto de lei do governo digital, o 3443, que mostra aqui aonde e que busca também modernizar o Estado brasileiro, aproveitando o que a tecnologia tem a dispor, tema inclusive para um próximo programa nosso, com certeza. Mas agradeço muitíssimo mais uma vez a participação de ambos, e sabemos que, independente do assunto ter teoricamente ficado para o ano que vem, esse ano ainda há muita construção digamos assim, da base a ser feita, especialmente junto aos servidores públicos e à sociedade de um modo geral. Um excelente dia para os dois deputados e um excelente dia também para quem nos acompanha aqui na TV Câmara, Rádio Câmara ou nas nossas redes sociais. Até uma próxima edição do Câmara Debate.